Sabe, quando a gente pensa na vida do apóstolo Paulo, o que geralmente vem à mente são mapas, né? Aquelas linhas traçando suas longas viagens pelo Império Romano. Mas hoje a gente vai explorar uma jornada um pouco diferente. A peregrinação interior dele. Uma viagem espiritual que, de certa forma, redefiniu o cristianismo e que ecoa até hoje. Imagina só o que era isso: caminhar milhares de quilômetros por estradas poeirentas, navegar em mares tempestuosos com embarcações frágeis, enfrentando ladrões, doenças, perseguições. Essa era a realidade brutal da jornada física de Paulo. Cada passo, cada onda era um teste de fé e um tijolo na construção da sua missão. Só que a peregrinação mais profunda de Paulo, a mais decisiva, não foi marcada em mapa nenhum. Foi uma jornada teológica, espiritual, travada no coração e na mente. E é essa jornada interior, registrada nas suas cartas, que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir seguir essa peregrinação, precisamos entender uma coisa muito importante. As cartas de Paulo não são tratados teológicos escritos numa biblioteca silenciosa, com toda a calma do mundo. Elas são documentos vivos, forjados no calor da missão. Nada disso. Pelo contrário, cada carta é um testemunho pulsante, nascido no meio de lágrimas, de açoites, de prisões, mas acima de tudo, elas são marcadas por uma esperança que não se abala, formando a verdadeira trilha da sua peregrinação espiritual. Bom, nossa primeira parada nessa jornada nos leva aos primeiros dias da missão dele, um tempo bastante volátil em que a mensagem central do evangelho estava sendo forjada e defendida com uma urgência, feroz. Em Antioquia, na Síria, a chama do evangelho se acende com muita força. Mas, olha, quase tão rápido quanto nasce, a igreja é ameaçada por uma mensagem distorcida, um outro evangelho. E a resposta de Paulo na carta aos Gálatas é imediata e é feroz. Ele não estava ali só debatendo teologia, gente. Ele estava lutando por almas. A defesa apaixonada dele era de que a salvação vem unicamente pela fé, não por obedecer a um monte de regras de leis. Para Paulo, a graça de Deus não era algo que se podia ganhar ou negociar. A nossa peregrinação nos leva agora para Corinto. Pensem numa cidade portuária vibrante, um verdadeiro caldeirão de culturas, comércio e idolatria. E no meio desse caos todo, uma igreja pequena e aflita lutava para sobreviver. É para eles que Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses. Essa promessa era como um bálsamo. Para uma comunidade que enfrentava perseguição e dor, a lembrança da volta de Cristo era a âncora. O que Paulo dizia era: a história não termina em sofrimento, mas na glória. A próxima fase da peregrinação de Paulo revela uma verdade bem profunda. A força de Deus, muitas vezes, se manifesta de forma mais clara justamente na nossa maior fraqueza. De Éfeso, que era um centro do seu ministério, Paulo volta sua atenção de novo para a problemática igreja de Corinto. E as notícias que chegavam de lá não eram boas. A comunidade estava em crise. Havia divisões, confusão doutrinária e uma imaturidade espiritual que se manifestava em orgulho e em conflitos. É nesse contexto caótico que Paulo escreve um de seus textos mais famosos. Esse capítulo tão famoso sobre o amor não é só um poema bonito, sabe? Na verdade, é uma correção pastoral direta. É a resposta de Paulo ao orgulho e à divisão da igreja. Um lembrete de que o amor sacrificial, exemplificado na cruz, é o único caminho para a unidade. Mais tarde, viajando pela Macedônia, Paulo escreve sua segunda carta aos Coríntios. E aqui, ele se abre de uma forma incrivelmente pessoal, revelando a profundidade do seu próprio sofrimento e cansaço. E isso ilustra de maneira brilhante o paradoxo central do ministério dele. O sofrimento deixa de ser uma vergonha para se tornar um púlpito, um lugar de onde a glória e o poder de Deus podem brilhar com mais intensidade. Nossa peregrinação chega agora a Roma, e é um dos períodos mais irônicos da vida de Paulo. Fisicamente, ele está preso, acorrentado, mas é de dentro de uma cela que ele vai escrever algumas das mais profundas reflexões sobre a verdadeira liberdade. É um contraste impressionante. As mãos de Paulo estão presas e as paredes são frias, mas a mensagem que ele prega corre livremente sem correntes. A prisão física dele, paradoxalmente, se torna um santuário de onde o evangelho se expande com ainda mais força.
Das cartas aos Efésios, Colossenses e Filipenses, escritas nesse período, surgem algumas das declarações teológicas mais sublimes do Novo Testamento. É a liberdade espiritual triunfando sobre o confinamento físico. Chegamos ao capítulo final da peregrinação de Paulo, a reta final de uma vida dedicada à sua fé, com suas últimas instruções e sua carta de despedida. Paulo está novamente em Roma, mas desta vez a situação é muito mais sombria. A perseguição sobre o imperador Nero se intensifica. De uma masmorra fria, ele escreve sua última carta, para seu filho na fé, Timóteo. Suas palavras não revelam desespero, há uma aceitação serena do seu destino. Ele vê sua morte iminente não como um fim trágico, mas como um ato final de adoração. Ele olha para trás, para sua vida de lutas, viagens e sofrimentos, e a vê como uma luta que valeu a pena. E aqui está a declaração final. Aquele sentimento de dever cumprido, sabe? Apesar de todas as dificuldades, ele permaneceu fiel à sua vocação até o fim. A tradição antiga da igreja nos diz que Paulo foi decapitado em Roma. Como cidadão romano, ele teve uma morte rápida. Mas o importante é que o seu martírio não foi uma derrota. Foi o selo final de um testemunho fiel. Sua esperança permaneceu intocada. E esta frase, escrita anos antes em outra prisão, talvez seja o resumo perfeito de toda a sua peregrinação. Uma vida tão unida a Cristo que a própria morte se tornou um ganho, uma passagem para uma comunhão ainda maior. Essa não foi apenas a teologia de Paulo, foi a vida dele.